Queridos e amados filhos, somos chamados a uma reflexão que eu realmente gostaria que fosse uma reflexão, porque muitas vezes nós acreditamos que sabemos de tudo e acabamos descobrindo que não sabemos absolutamente nada. Muitas vezes nos falta a humildade para aprender, por isso que nós não aprendemos. Então, nesta noite, vamos entender um pouquinho melhor o que Jesus quer de nós e o que Jesus preparou para nós, para que tenhamos em nosso coração a humildade, a serenidade e que de uma vez por todas nós possamos nos dedicar às coisas de Deus. Como dizia o saudoso Padre Léo, para que nós buscássemos as coisas do alto e esquecêssemos das coisas mundanas que não nos trazem absolutamente nada a não ser prejuízos. Tomei a liberdade de escolher um texto que passo a ler a partir deste momento e depois de lê-lo vamos refletir a respeito. Antes de ler o texto é preciso pedir ao Espírito Santo que ilumine cada um dos corações para que nós possamos ver com os olhos da espiritualidade, com os ouvidos do Espírito Santo possamos ouvir as palavras que Jesus nos direciona nesse texto, que é extraído do livro de São Mateus, em seu capítulo 7, versos 7 e seguintes, que nos relata o seguinte: o pedido confiante é a regra de ouro. Pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele lhe pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Este texto nos dá margem para muitas e muitas interpretações. A primeira delas, ouço por muitas e muitas vezes as pessoas reclamarem para comigo, dizendo assim: Padre, eu tenho pedido, mas eu não recebo. Eu peço e não recebo. Eu já pedi tantas vezes, inclusive eu estou pedindo há anos e não recebo. Neste texto e nos seguintes que eu passo a vocês neste momento, nós vamos entender um pouquinho melhor uma receita básica deixada para nós por ninguém mais, ninguém menos do que nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele já começa no mesmo verso 7, ele nos coloca três situações. Ele diz assim, através do evangelista São Mateus: pedi e vos será dado. A primeira situação que nos surge, se não nos é dado aquilo que nós pedimos, se nós não recebemos, veja o que ele diz na sequência: procurai e encontrareis. Ou seja, se nós pedimos e não recebemos, nós precisamos procurar. Nós não podemos cruzar os braços e esperar que os outros façam tudo por nós, simplesmente porque nós não temos vontade de fazer absolutamente nada. Não temos interesse, basta quando nós precisamos pedir e as coisas nos são dadas. As coisas não funcionam assim. Nós acreditamos que elas funcionam assim, mas não funcionam. Então, se você pediu, se há muito você está pedindo e ainda não recebeu, quem sabe chegou o momento de procurar aquilo que você pediu. Você está procurando? Você já procurou? O que você está fazendo? Ou você simplesmente cruza os braços e espera que tudo chegue à sua boca, que os outros façam por você? E olha o que ele nos coloca na situação seguinte: se você pediu e não recebeu, se você procurou e não encontrou, então bata e você vai ter uma porta aberta a seu favor. O que quer dizer este bata? Quer dizer que nós precisamos procurar o auxílio, nem tudo está ao alcance de nossas mãos. Depois de pedirmos, depois de procurarmos,
precisamos pedir a ajuda de alguém. Aí vem a humildade que muitas vezes nós não admitimos. Pela nossa mesquinhez, pelo nosso egoísmo, nós não somos humildes o suficiente para admitir que cada ser vivo sobre a face da terra precisa de um outro ser vivo. Por isso Jesus diz: aonde mais de 2 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Isso não quer dizer que aonde um estiver sozinho, ele vai estar exatamente só. Mas Deus quis a comunhão de pensamentos, quando através do seu Filho Ele nos coloca esta situação. Então, meus filhos e filhas, não basta pedir. Não basta. É preciso procurar. E depois de procurar, pedir e ainda não encontrar, é preciso que a gente bata a porta. Você está batendo a porta da tua igreja quando você precisa? Você bate a porta do seu padre, do seu bispo, do seu diácono? Ou simplesmente você só reclama? Veja o que nos diz o texto seguinte. Vamos passar do Evangelho de São Mateus para o Evangelho de São Marcos. Em seu capítulo 11, verso 24. A receita de nosso Senhor Jesus Cristo continua. Olha o que diz este versículo. Por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede, já o recebestes, e vos será concedido. O versículo 25, que é muito interessante, do capítulo 11 de São Marcos, nos diz o seguinte: e quando estiveres de pé para a oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus também possa perdoar os vossos pecados. Queridos e amados filhos, São Marcos acrescenta aqui mais 2 receitas. São Mateus nos relata que Jesus diz: pede e receberás, procure e vais encontrar, bata e a porta vai se abrir para ti, para aquilo que tu precisas e para aquilo que tu realmente necessitas. São Marcos vai um pouquinho mais além e ele nos diz: quando você estiver em oração, quando você estiver rezando, peça e tu vais receber, porque aquilo que tu precisas, tu já recebestes. Então não basta simplesmente pedir, não basta procurar, não basta bater, precisa-se também dobrar o joelho, precisa-se vir para a igreja, precisa-se rezar para conseguir aquilo que nós queremos. O 5º detalhe é muito importante, inclusive está na oração do Pai Nosso. Jesus nos diz assim: se na oração, enquanto tu estiveres rezando, lembrares que depois de pedir, depois de procurar, depois de bater, e na oração te lembrares que tens alguma coisa contra o teu irmão, perdoa, para que o teu Pai que está nos céus possa também te perdoar e te conceder aquilo que tu estás pedindo. Olha que receita maravilhosa! Olha quanto nós estamos aprendendo através desses textos da Bíblia. É receita de ninguém mais, ninguém menos do que nosso Senhor Jesus Cristo. Então, filhos e filhas, não basta só pedir, não basta procurar, não basta bater, não basta rezar, é preciso também perdoar. Para não nos alongarmos muito, vamos seguir em frente. O próximo texto que eu quero passar a vocês é do médico e evangelista São Lucas, em seu capítulo 11, versos de 9 a 13. Na verdade, o que São Lucas passa para nós é uma afirmação ou uma reafirmação daquilo que já diz o evangelista São Mateus. Portanto, eu vos digo, é Jesus falando: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta, esta lhe será aberta. E a conclusão do texto é a mesma conclusão do Evangelho de São Mateus. Algum de vós que é pai,
se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E conclui da mesma forma: ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Na verdade, São Lucas faz uma reafirmação daquilo que São Mateus já nos escreveu, relatando os dizeres de nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 7 do seu Evangelho. Agora nós precisamos nos reportar ao Evangelho de São João, em seu capítulo 14, verso 13, para entendermos um pouquinho melhor o que Jesus quer de nós e o que Ele quer principalmente nos ensinar para que possamos alcançar tudo aquilo que nós precisamos. Nos relata o verso 13 a seguinte situação: o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Olha que frase linda, descrita aqui pelo evangelista São João, narrada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vamos refazer o texto para entendermos melhor. Primeiro, Jesus diz que precisamos pedir para alcançarmos aquilo que precisamos. Aí Ele nos pede para procurarmos. Depois Ele nos pede para batermos a porta, pedirmos ajuda, o auxílio, sermos humildes, admitirmos que temos um problema e não conseguimos resolver sozinhos. Precisamos do auxílio de alguém, principalmente da minha igreja, da nossa igreja, do teu e do meu sacerdote. Precisamos desse auxílio. São Marcos vai além e diz que nós precisamos rezar e perdoar. São as 5 primeiras situações. Olha a 6ª situação, segundo o evangelista São João: o que pedirdes em meu nome, eu o farei. E no verso 14 ele conclui dizendo: e se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. É uma reafirmação para que o Pai seja glorificado. O que é pedir em meu nome? Olha o que Jesus está fazendo por você. Primeiro Ele te ensina pedir, procurar, bater, rezar e perdoar. E depois Ele se coloca à tua disposição. Ele se entrega para ti e diz assim para ti: meu filho, minha filha, você ainda não conseguiu aquilo que tu tanto queres, aquilo que tu tanto pedes. Há anos você vem pedindo, há meses, há semanas, há dias. Pois então, se tudo isso que eu te ensinei ainda não surtiu o efeito desejado, use-me, peça em meu nome, e eu com o maior prazer farei, para que o Pai que está nos céus seja glorificado. Isso quer dizer o quê? Que para usarmos o nome de Jesus, nós precisamos perdoar, nós precisamos rezar, nós precisamos bater a porta da igreja, do sacerdote, nós precisamos procurar. Tudo isso quer dizer que nós precisamos nos mover, nós precisamos nos mexer. Os verbos usados aqui são verbos de movimento. Jesus jamais deixa alguém parado. Jesus nunca disse: você está precisando disso? Então senta aí, eu vou buscar e trago para ti. Levanta-te e anda. Ele ainda diz, que eu quero colocar aqui 2 passagens que eu não preparei para este momento, mas são oportunas. Numa delas ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados, doentes, problemáticos, estressados. Vinde a mim, vós todos, e eu vos aliviarei. Ou seja, é mais um verbo de movimento. Venham até mim, vós todos. Em outra passagem ele diz: levanta, vai, os teus pecados foram perdoados. Levanta, vai seguir a tua vida. Mas para que nós possamos usar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
Nós precisamos passar por todas estas etapas. Aí eu te pergunto, você passou por alguma delas? Será que nós passamos por estas etapas? Ou simplesmente pedimos e se não nos é dado aquilo que nós queremos, nós começamos a xingar a igreja, começamos a xingar o padre, nada mais serve, porque eu pedi e não recebi. E o padre disse na igreja que nosso Senhor Jesus Cristo havia dito um certo momento: aquele que pede recebe, aquele que procura encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Isso nada aconteceu, ou disso nada aconteceu ainda em minha vida. E para usar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos dignos de usar o seu santo nome? Sim, se nós fizermos estas passagens, se nós nos mexermos, se nós nos motivarmos, se nós professarmos a nossa fé, se nós acreditarmos que Jesus veio única e exclusivamente para nos salvar, para nos tirar da penúria, nos tirar de situações difíceis. Ele disse: aquele que crer pode e mudará toda e qualquer situação. Seguindo o nosso estudo bíblico nesta questão de pede e receberás, precisamos ir um pouquinho além. Virando a página, nós vamos encontrar a passagem de São João, o mesmo Evangelho de São João, em seu capítulo 15, verso 7, que diz assim: se permanecerdes, é Jesus que continua falando. Todos os textos a princípio que eu estou lendo são pronunciados por nosso Senhor Jesus Cristo e transcritos pelos 4 evangelistas da Bíblia. Olha o que Jesus nos diz: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Olha onde Jesus vai. Primeiro ele pede, é preciso repetir. A repetição é uma didática para um bom aprendizado. Primeiro ele diz, peça. Depois ele diz, procure. Depois ele diz, bata. Depois ele diz, reze. Depois ele pede, perdoe. Aí ele se oferece mais uma vez para nos auxiliar. E olha o que ele nos diz agora, de 2 formas. Se permanecerdes em mim, ou seja, se nós nos comportarmos, apesar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das dores que nós estivermos sentindo, se nós mantivermos a nossa fé, a nossa estima lá no alto, nós permanecemos em nosso Senhor Jesus Cristo, e conosco vão permanecer as suas palavras. O que é isto? O que isto significa? Nada mais do que seguirmos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, desde os mandamentos até a vinda do Senhor, até os dias de hoje. Apesar de todas as dificuldades, continuar professando a nossa fé católica e apostólica, que acreditamos, que aprendemos desde o nosso berço e precisamos levar junto conosco por toda a eternidade. Se permanecerdes em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, quando você ouvir uma palavra igual a essa e plantar ela no teu coração e começar a cultivar, você vai fazer com que as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam em ti, permaneçam em nós. Olha aonde Jesus chega agora. Olha como ele conclui este versículo. Pedi o que quiserdes e vos será dado. Olha onde Jesus vai. Qualquer coisa que você pedir te será dado. Basta que você cumpra a lei. Ele não está dizendo aqui que ele vai tirar parte das suas dores, que ele vai resolver parte dos seus problemas, que ele vai dar meio emprego para você, que ele vai dar meio carro para você, que ele vai te ajudar a conseguir meia casa. Não. Até porque Jesus vem inteiro, não vem pela metade. Ele está dizendo, se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerdes em vós, vocês podem pedir o que vocês quiserem, e vos será dado. Seguindo, nós vamos ao capítulo, na mesma página, ainda capítulo 16, verso 24. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis,
Veja o que Jesus nos diz: filhos e filhas, vocês esbravejaram, vocês gritaram, vocês xingaram, mas até agora vocês não pediram em meu nome, vocês fizeram tudo errado. Vocês começaram certo e se perderam pelo caminho. Vocês começaram errado e chegaram certos no final, mas isto não é suficiente. Por isso que ele nos diz: até agora não pedistes nada em meu nome. Capítulo 16 do Evangelho de São João, verso 24. Pegue a sua Bíblia e veja se o texto não é esse. Até agora não pedistes nada em meu nome. E mais uma vez ele faz uma reafirmação: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Queridos e amados filhos, vamos continuar com o mesmo evangelista. Vamos ao finalzinho da Bíblia. Na primeira carta de São João, no último capítulo, capítulo 5, verso 14, nos diz o seguinte: esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. É preciso entendermos isso. Eu vou reler o verso para que possamos entender e compreender melhor. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, não basta levantar os olhos e pedir. Não basta baixar a cabeça e começar a procurar. Não basta correr lá na igreja, tirar o padre da cama, da mesa ou de um outro compromisso. Não é suficiente. Não basta dobrar o joelho e rezar. Não basta perdoar. Não basta pedir em nome de Jesus. Nós precisamos unir todas estas coisas e em todas elas fazer a vontade de Deus. É isto que São João nos diz neste verso que eu repito. Esta é a confiança que temos em Deus. É nisso que nós acreditamos. Se lhe pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se Deus nos ouve, com certeza nos concede, ou nos concederá, ou já nos tem concedido. Portanto, se você ainda não conseguiu, se você pediu, se você fez uma destas coisas, ou todas elas, quem sabe falta ainda a nós fazermos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós nos amemos uns aos outros, que nós possamos rezar uns pelos outros. Ou seja, a receita de Deus é completa, ela não é incompleta. Há uma série de coisas que nós precisamos fazer para alcançar. Eu concluo estas passagens bíblicas com um salmo. Sempre é bom, sempre é interessante colocarmos um salmo nas nossas explanações. E o salmo escolhido para o dia de hoje não tem muito a ver com os textos que eu narrei até agora, mas eles têm muito a ver e tudo a ver com as nossas vidas. E o salmo que eu leio a vocês é o Salmo 1, o Salmo 1. Feliz quem segue o bom caminho. Feliz quem não segue o conselho dos maus, não anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte nas reuniões dos zombadores, mas na lei do Senhor encontra sua alegria, e nela medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho, que dará frutos no devido tempo, suas folhas nunca murcham. E em tudo quanto faz sempre tem êxito, ou seja, sempre se dá bem, sempre é bem sucedido. Os maus, porém, não são assim, são como a palha carregada pelo vento, por isso não poderão enfrentar o julgamento, e os pecadores não têm vez na reunião dos justos. E o Salmo 1 conclui com a seguinte frase: mas o caminho dos maus leva à desgraça.
Na verdade, aqui está uma conclusão de tudo aquilo que nós acabamos de explanar, para que possamos fazer a vontade de Deus para alcançarmos tudo aquilo que pedimos, que procuramos, que necessitamos. É preciso também nos mantermos em boa companhia. Veja que o livro dos Salmos começa justamente separando o joio do trigo. Com quem tu andas? Diga-me, com quem tu andas? E direi a ti quem tu és. Precisamos escolher as nossas companhias. Precisamos escolher os nossos amigos. Precisamos escolher os nossos padres e também a nossa igreja, para que não caiamos com ela, não caiamos com os nossos amigos. Precisamos andar sempre em boa companhia. Se nós não conseguirmos tirar estas pessoas de onde elas estão, precisamos nos afastar, porque elas vão nos arrastar para o fundo do abismo. E segundo o salmista, sequer vamos participar da reunião dos justos. Nós também não devemos conspirar contra o padre, não devemos conspirar contra a igreja, aliás, não devemos conspirar contra ninguém. Por isso não devemos participar de reuniões que se fazem por aí, aonde planejam a desgraça da vida alheia. Não é o padre que está falando. Abra a sua Bíblia, Salmo 1, Salmo número 1, lá está escrito com as mesmas palavras, seja qual for a tradução da sua Bíblia. Queridos e amados filhos, estas devem e são para nós palavras do Senhor. Dê-nos graças a Deus. Espero que vocês possam aproveitar e entender um pouquinho melhor porque tanto pediram e ainda não receberam, porque tanto procuraram e ainda não encontraram, porque tanto bateram e a porta continua fechada. Siga estes ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas estas passagens estão aí no rodapé daqueles que nos assistem neste momento. Espero que este pequeno vídeo, que esta pequena mensagem feita com muito amor e carinho, possa te ajudar a entender melhor e através deste entendimento buscar aquilo que tu realmente precisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.